Capítulo 13, livro do Gênesis. Abrão e Ló. Abrão voltou do Egito para Neguebe com sua mulher e tudo o que lhe pertencia. Ló o acompanhava. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ele foi de acampamento em acampamento de Neguebe até Betel, ao lugar onde já uma vez armara sua tenda, entre Betel e Ai, no lugar onde se encontrava o altar que havia edificado antes. Ali invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, possuía também ovelhas, bois e tendas, e a região não lhes bastava para aí se restabelecerem juntos. Por isso, houve uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os dos rebanhos de Ló. Os cananeus e os ferezeus habitavam então naquela terra. Abrão disse a Ló: Rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Eis aí toda a terra diante de ti. Separemo-nos. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Ló, levantando os olhos, viu que toda a planície do Jordão era regada de água. O Senhor não tinha ainda destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, ao lado de Tsoar. Ló escolheu toda a planície do Jordão e foi para o oriente. Foi assim que se separaram um do outro. Abrão fixou-se na terra de Canaã, e Ló nas cidades da planície, onde levantou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor. O Senhor disse a Abrão depois que Ló o deixou: Levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e aos teus descendentes para sempre. Tornarei tua posteridade tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua posteridade. Levanta-te, percorre a terra em toda a sua extensão, porque eu hei de te dar. Abrão levantou as suas tendas e veio fixar-se no vale dos carvalhos de Mambré, que estão em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Capítulo 14. Vitória sobre os reis. No tempo de Anrafel, rei de Senaar, de Arioque, rei de Elazar, de Codorlamaor, rei de Elã, e de Tadal, rei de Goim. Aconteceu que estes reis fizeram guerra a Bara, rei de Sodoma, a Bersa, rei de Gomorra, a Senaabe, rei de Adama, a Semeber, rei de Seboim, e ao rei de Bala, isto é, Segor. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Durante 12 anos, eles tinham servido a Codorlaomor, mas no 13º ano tinham se revoltado. No 14º ano, Codorlaomor pôs-se em marcha com os reis que se tinham aliado a ele, e desbarataram os Refaim em Astarote, Carnaim, e igualmente os Zuzim em Ram, os Emi na planície de Cariataim, e os Orreus em sua montanha de Seir até Eufarã, cerca do deserto. Voltando, chegaram à fonte do julgamento, em Cádiz, e devastaram a terra dos Amalecitas, assim como os amorreus que habitavam em Azazon-Tamar. O rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adama, o rei de Seboim, o rei de Bala, isto é, Segor, saíram e puseram-se em ordem de batalha no vale de Sidim, contra Codorlaomor, rei de Elã, Tadal, rei de Goim, Anfarrel, rei de Senaar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, havia no vale de Sidim numerosos poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra, fugindo, caíram nesses poços,
enquanto o restante fugiu para a montanha. Os vencedores levaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todos os seus víveres, e partiram. Levaram também Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma com todos os seus bens. Mas alguém que conseguiu fugir veio dar parte do sucedido a Abrão, o hebreu, que vivia nos carvalhos de Mambré. O amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, aliados de Abrão. Abrão, tendo ouvido que Ló, seu parente, ficara prisioneiro, escolheu 318 dos seus melhores e mais corajosos servos, nascidos em sua casa, e foi ao alcance dos reis até Dan. Ali, dividindo a sua tropa para os atacar de noite com seus servos, desbaratou-os e perseguiu-os até Oba, que se encontra ao norte de Damasco. Abrão recobrou todos os bens saqueados e reconduziu também Ló, seu parente, com os seus bens, assim como as mulheres e os homens. Voltando Abrão da derrota de Codorlaomor e seus reis aliados, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Save, que é o vale do rei. Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolve-me os homens e guarda os bens. Levanto a minha mão para o Senhor, Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Respondeu Abrão: De tudo o que é teu não tomarei sequer um fio, nem um cordão de sandália, para que não digas: enriqueci Abrão. Nada para mim, exceto somente o que comeram os meus servos e a parte dos homens que vieram comigo, Aner, Escol e Mambré. Estes hão de receber a sua parte. Capítulo 15. Aliança de Deus com Abrão. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abrão numa visão nestes termos: Nada temas, Abrão, eu sou o teu protetor, tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Javé, que me dareis vós? Eu irei sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco. E ajuntou: Vós não me destes posteridade, e é um escravo nascido em minha casa que será o meu herdeiro. Então, a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: Não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair de tuas entranhas. E, conduzindo-o fora, disse-lhe: Levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. Abrão confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou isso, para a sua justificação. E disse-lhe: Eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur da Caldeia, para dar-te esta terra. Senhor Javé, como poderei saber se a vou possuí-la? Toma uma novilha de 3 anos, respondeu-lhe o Senhor, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão tomou todos esses animais e dividiu-os pelo meio, colocando suas metades uma defronte da outra, mas não cortou as aves. Vieram as aves de rapina e atiraram-se sobre os cadáveres, mas Abrão as expulsou. E eis que ao pôr do sol veio um profundo sono a Abrão, ao mesmo tempo que o assaltou um grande pavor, uma espessa escuridão. O Senhor disse-lhe: Sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos numa terra que não é sua, e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei também o povo ao qual estiverem sujeitos, e sairão em seguida dessa terra com grandes riquezas. Quanto a ti, irás em paz juntar-se aos teus pais, e serás sepultado numa ditosa velhice. Somente a 4ª geração os teus descendentes voltarão para aqui, porque a iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao seu cúmulo. Quando o sol se pôs, formou-se uma densa escuridão, e eis que um braseiro fumegante e uma tocha ardente passaram pelo meio das carnes divididas. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão. Eu dou, disse ele, esta terra aos teus descendentes, desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos Sineus, dos Cenezeus, dos Cadmoneus, dos Heteus,
dos ferezeus, dos amorreus, dos cananeus, dos gergeseus e dos jebuseus. Capítulo 16. Nascimento de Ismael. Sarai, mulher de Abrão, não lhe tinha dado filho, mas, possuindo uma escrava egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Eis que o Senhor me fez estéril. Rogo-te que tomes a minha escrava, para ver se ao menos por ela eu posso ter filhos. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Sarai tomou, pois, sua escrava Agar, a egípcia, passado 10 anos que Abrão habitava a terra de Canaã, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Este aproximou-se de Agar, e ela concebeu. Agar, vendo que tinha concebido, começou a desprezar a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Caia sobre ti o ultraje que me é feito. Deite-me minha escrava, e ela, desde que concebeu, olha-me com desprezo. O Senhor seja juiz entre mim e ti. Abrão respondeu-lhe: Tua escrava está em teu poder, faz dela o que quiseres. E Sarai maltratou-a de tal forma que ela teve de fugir. O anjo do Senhor, encontrando-a no deserto, junto de uma fonte que está no caminho de Sur, e disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens? E para onde vais? Eu fujo de Sarai, minha senhora. Respondeu ela: Volta para a tua terra, para a tua senhora. Tornou o anjo do Senhor, e humilha-te diante dela. E ajuntou: Multiplicarei tua posteridade de tal forma, e será tão numerosa, que não se poderá contar. Disse ainda mais: Estás grávida, e vais dar à luz um filho. Darás a ele o nome de Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Este menino será como um jumento bravo. Sua mão se levantará contra todos, e a mão de todos contra ele, e levantará sua tenda defronte de todos os seus irmãos. Agar deu ao Senhor, que lhe tinha falado, o nome. Vós sois El-Roi, porque dizia ela: Não vi eu aqui mesmo o Deus que me via? E por isso deu-se àquele poço o nome de Poço Laai-Roi. Ele se encontra entre Cádiz e Barade. Agar deu à luz um filho a Abrão, o qual lhe pôs o nome de Ismael. Abrão tinha a idade de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Palavra do Senhor, graças a Deus. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificação e acompanhe todas as nossas novidades do portal Cura e Libertação. Conheça o nosso site curalibertação.com.br. Torne-se um benfeitor e ajude-nos a evangelizar mais de 15 países. Deus te abençoe e que os santos anjos te protejam.